alegria que nós damos início ao nosso primeiro aprofundamento Amor Fecundo, que é um retiro de formação humana. O que é um retiro de formação humana? Como se chama? Aprofundamento Amor Fecundo. Vamos lá? O que é um retiro de formação humana? Como se chama? Aprofundamento Amor Fecundo. É isso. Então, se perguntarem para você, o que foi que você foi? Eu fui num retiro de formação humana, porque aí todo mundo entende. Mas tem um nome, esse retiro de formação humana, que é o Aprofundamento Amor Fecundo. Porque quando nós falamos retiro, nós geralmente, pela quantidade que existe, nós geralmente associamos aquele retiro de primeiro anúncio, aquele retiro de espiritualidade, aquele retiro onde a gente vai lá para ter uma experiência com Jesus Cristo, que provavelmente muitos de nós aqui já participamos. Estou até vendo algumas carinhas aqui repetidas, né, umas figurinhas repetidas, de pessoas que já passaram pelos nossos ou por outros retiros de primeiro anúncio, que nós chamamos assim. Mas este não tende a ser como aqueles. Não é como aqueles. Embora a animação que nós tivemos aqui para iniciar o encontro foi, na verdade, um aquecimento, né? Afinal de contas, nós vamos falar muito do corpo. É importante que o corpo mesmo se movimente para absorver aquilo que Deus tem para nós. Mas nós teremos aqui nesse retiro um conteúdo e um formato bem diferente daqueles que você participou. E para perguntar, para entender bem, quem aqui já participou de pelo menos um retiro de primeiro anúncio? Levanta a mão, pelo menos um. Então, a grande maioria. Pelo menos um retiro, pelo menos aquele encontro de casais, aquele Kairós, ou aquele É Possível Ser Feliz, ou teve semana passada Sacramento de Amor aqui, o Geração Eleita, ou encontros desse tipo, né? Um EAC, encontros dessa natureza. São retiros de primeiro anúncio. O nosso aprofundamento Amor Fecundo, modéstia à parte, vai dizer a Missão Maria de Nazaré, é o encontro que nenhuma outra comunidade, pelo menos aqui na nossa cidade, teve a pretensão de realizar. Tanto que esse nosso retiro de formação humana, ele será organizado em 3 módulos. E aqui, antes de entrar no tema propriamente dito dessa pregação, eu preciso fazer uma introdução desse aprofundamento. Então, nós teremos 3 módulos de formação humana. Esse é o primeiro. Nós teremos um segundo em setembro e, se não me engano, um terceiro em novembro. É isso mesmo, não é? O pessoal está na organização. É isso mesmo. Então, esse nosso primeiro módulo, nós vamos tratar desse tema, de volta ao princípio, tá? Eu vou passar esse slidezinho aqui, vocês prestem atenção, aproveitem o material aí para vocês anotarem, porque isso aqui nós não vamos disponibilizar, então aproveita para anotar, e depois nós vamos ler esse textinho que está aí, que ele é bem introdutório também para o conteúdo desse final de semana. Mas podem passar, vai lá. Pelo fato do verbo Cristo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Papa São João Paulo II. Quem aqui já ouviu falar sobre a teologia do corpo? Levanta a mão. Aí, não foi todo mundo, minoria. A teologia do corpo do Papa João Paulo II é o conteúdo que nós vamos utilizar nesse aprofundamento para aprendermos mais sobre afetividade e sexualidade. E vou dizer para vocês, é o melhor conteúdo que existe. Você já teve palestra de afetividade e sexualidade na escola, na igreja. Às vezes até o seu pai e sua mãe dão umas palestras de vez em quando, lá na casa de vocês, de afetividade e sexualidade. Mas não existe conteúdo como o que nós vamos conhecer aqui nesse final de semana do Papa São João Paulo II, que é a teologia do corpo. Tá bom? Anotaram aquela frase? É só por causa dessa frase que nós podemos falar de uma teologia do corpo. Porque teologia não é estudo de Deus, não é? Teologia, Deus, logia, estudo, não é isso? Então como é que eu vou falar de um estudo de Deus pelo corpo?
Como é que eu vou falar de Deus que é invisível através de um corpo visível, palpável? Por causa daquele motivo ali, ó. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. É por isso que eu posso falar que por meio do corpo eu posso compreender Deus. Então, pelo fato de Cristo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Pode passar, por favor. E aí, estrutura da teologia do corpo. Só para a gente poder entender. Nós vamos ler aí no papelzinho que deixei vocês, depois vocês vão grifar aí. A teologia do corpo, ela é um conjunto de 129 catequeses que o Papa João Paulo II, no comecinho do seu pontificado, ele falou sobre o amor humano. E se a gente pegar todas as 129 catequeses e a gente for dividir, a gente divide em duas grandes partes. A primeira parte são as palavras de Cristo, que todas elas têm uma palavra do Evangelho e de Jesus, que vai nortear. E a segunda parte vai falar da sacramentalidade do matrimônio. A primeira parte vai falar do que nós vamos conhecer nesse final de semana, que é Cristo se refere ao princípio. Depois Cristo se refere ao coração humano. Depois Cristo se refere à ressurreição. Na segunda parte, a dimensão da aliança e da graça, a dimensão do sinal e a lei da vida como herança. Eu vou explicar isso. Enquanto eu explico, vocês anotem. Não deixe para anotar depois que eu falar, não. Porque senão depois a gente passa e vai lá, passou. Cristo se refere ao princípio. Nós vamos conhecer nesse final de semana, pasmem, qual o projeto de Deus para a sua vida. Você vai sair desse final de semana sabendo qual o plano original de Deus para você. Antes do pecado acontecer, Deus criou o homem e a mulher sobre um plano original. E é sobre a luz desse plano original que nós vamos refletir esse final de semana. O plano de amor que Deus tem para nós. Então, nós vamos conhecer nesse final de semana aquilo que nós chamamos de o homem original. O homem original. Aquele homem que não teve modificação. Quando você tem um carro, e você fala assim, esse carro só tem peça original. É porque ele não sofreu modificações. Aquela pessoa original é aquela que não sofreu modificações, não foi deturpado. E aqui no caso pelo pecado. Então a segunda parte vai falar de Cristo se refere ao coração humano, que aí é a nossa história. É a história que nós conhecemos, que veio com o pecado. E o que o pecado causou na nossa vida. A desordem que gerou na nossa vida. E a terceira parte, Cristo se refere à ressurreição. A segunda parte fala do homem histórico. Você pode colocar aí primeira lá, homem original. Segunda, homem histórico. E terceiro, homem do fim dos tempos. A gente chama de homem escatológico. O nome é difícil, mas é simples. É o homem do fim dos tempos. Depois que Jesus voltar, como é que será o nosso corpo? Nós vamos aprender isso nesse aprofundamento. Então você vai aprender sobre o céu, você vai aprender sobre o que Deus pensou antes, durante a nossa vida agora e o nosso destino. Então, é o homem original, a nossa origem, está aqui, ó. A nossa origem, a nossa história e o nosso destino. Primeiro é o que? A nossa, depois a nossa e depois o nosso. É disso que o João Paulo II ensina na primeira parte da teologia do corpo. Na segunda parte, o que significa a dimensão da aliança da graça? É onde ele vai falar sobre o celibato. Ele vai falar por que o padre vive o celibato, por que os religiosos vivem o celibato e como é o corpo de um celibatário. Qual o sentido do corpo de um celibatário? Ele vai explicar o que é
a aliança da graça, a antecipação que vive aqui o celibatário. E depois a dimensão do sinal, ele vai falar do matrimônio. Então são duas vocações. O celibatário, o celibato, que pode ser padre, pode ser freira, pode ser frei, pode ser religioso, ou pode ser leigo. E o matrimônio, que só pode ser casado. Entende? Essa é a segunda parte, ou melhor, segunda, né, parte da segunda sessão da segunda parte, podemos dizer assim. E a terceira, a lei da vida como herança, que ele vai falar da fecundidade, vai falar da vida, vai falar sobre a importância de estarmos abertos à vida. E aí ele vai usar uma carta do Papa Paulo VI, que foi o Papa antes dele. O Papa antes de João Paulo II foi qual? João Paulo I. Só que ele morreu depois de pouco tempo. Pouco tempo. Antes dele é o Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI escreveu uma encíclica. Depois nós vamos conversar mais sobre ela. Não se preocupar com ela agora não. Chama Humana Vitae, que significa vida humana. Nessa encíclica o Papa fala muito sobre a abertura à vida. Ele fala sobre a importância de estarmos abertos à vida, à fecundidade. E é disso que João Paulo II termina falando na sua teologia do corpo. Todo mundo aí anotou? Tinha de ser o Silvio, né? Anda rápido, copia, cola aí da colega do lado, igual na escola, quando o professor passa, aí você copia da colega. Pode passar. Ah, Valdo, não entendi direito esse negócio, não. Agora vai ficar um pouco mais fácil, ó. Na primeira parte, olha lá, tá vendo lá o princípio, que é o homem original, vai falar de quê? Antes do pecado original e a consequência do pecado em nós. Então esse final de semana vai falar de quê? Daquilo ali, ó. Antes do pecado original e a consequência do pecado em nós. Isso é o homem original. No próximo retiro, que nós vamos falar do homem histórico, nós vamos falar do momento atual que nós vivemos. E em que nossa natureza está doente por causa do pecado. Isso é o segundo retiro ainda. E no terceiro momento, lá no terceiro retiro, no terceiro aprofundamento, nós vamos falar desse homem escatológico, que é o casamento, não assuste com essa palavra, calma, mas é o casamento de Cristo com a igreja e como será o nosso corpo na vida eterna. Eu tenho uma certeza sobre esse aprofundamento. Você sairá daqui apaixonado por Jesus e pela igreja. Apaixonado. Hoje talvez você gosta, mas você sairá daqui apaixonado. Porque você não imagina como a sua mente irá abrir para a verdade depois desse aprofundamento. Você teve experiências com Jesus, talvez você já até chorou, já até ficou emocionado diante de Deus. Você teve sentimentos e emoções. Mas aqui, veja bem, sabe aquele retiro que você fez de primeiro anúncio? Sabe aquele é possível ser feliz? Sabe aquele encontro de casais? Sabe aquele Kairos? Aquele encontro lá na Canção Nova, o PHN, sabe o que você fez? Aquilo lá tocou você aqui, ó, no coração. Esse aprofundamento tocará você aqui, ó. Você compreenderá o porquê você é de Deus. Porque Jesus é a verdade. E qual o sentido da sua vida. Você vai ver que vai valer a pena. Pode passar. Não entendi ainda. Não muda não. Aí, ó. Isso mesmo, Silvio. Tá vendo? Não está enxergando, mas não é possível. Mas eu não consigo virar para o lado seu aqui. Tá preso. Vai dar não. Tá longe. Eu vou ler. Aí vocês tem que ser rápido, ó. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Corresponde a 3 momentos. Anotou? O princípio. Segundo momento.
histórico. Terceiro momento, escatológico. Só isso você precisa gravar. Agora eu vou, para quem fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e aí quem não está vendo, aí valeria a pena vir aqui para frente aqui, ou tem lugar aqui, ó. Porque essa imagem tem certeza que vai esclarecer muito você. Pode passar. Tá todo mundo vendo aqui? Não, sim, tá? Tá ótimo. Essa imagem explica muito. Tá vendo essa linha do tempo aqui, ó? No começo da linha do tempo tá lá a criação, não tá? Deus então criou o homem e a mulher. Criou o mundo todo. É a humanidade original. Tá vendo aquela cruzinha lá? É a presença do homem com Deus, lá em cima. O homem foi criado. O homem original. Porém, sabe lá quanto tempo levou isso? Houve a queda. E aí a humanidade decaída, tá vendo? A queda. Depois da queda, veio a vinda de Cristo. Aí você imagina lá quando você lê a Bíblia, que depois da queda surgiram profetas, patriarcas, reis, todo o Antigo Testamento, que culminou em quem? Jesus Cristo, na vinda de Jesus na terra. Deus se fez carne. E aí ele veio, e a humanidade foi redimida. Só que nem todo mundo quer saber de Jesus, até hoje, né? Então, a humanidade redimida, mesmo assim, submete ao pecado. Só que haverá uma segunda vinda de Cristo. E aí a humanidade será glorificada. E aí acabou. Humanidade glorificada. Então, há 4 momentos. Humanidade original, que nós vamos falar do homem original. A humanidade decaída e redimida, que está aqui, ó, é a história que nós conhecemos, o homem histórico. E agora, o terceiro momento, a humanidade glorificada, que é o homem escatológico que a gente falou. Agora você entendeu? Não entendeu? Não? Você vai ter 3 finais de semana para entender tudo isso, pode ficar tranquilo. Mas essa imagem, para mim, ela ilustra bem o que será a compreensão do nosso aprofundamento amor fecundo. Tá bom? Pode passar. Aquela você estava desenhando? Sério? Não, depois eu deixo vocês desenhar, porque aquele desenho é legal mesmo. Depois eu deixo vocês desenhar no final. Queria só deixar essa frase com vocês. Já tem papel e caneta aí, né? Aproveitar mesmo para desenhar, para escrever. É necessário preparar os jovens para o matrimônio. É necessário ensinar-lhes o amor. O amor não é coisa que se estude. Todavia, não há nada que seja mais importante aprender. Lindo, né? Essa é linda. Essa você vai botar no Facebook, né? Twitter. Que Facebook? É Twitter. É, para. Vamos lá, gente. Escreve aí, que essa frase de João Paulo II é muito boa. É grande. É necessário preparar os jovens para o matrimônio. É necessário ensinar-lhes o amor. O amor não é coisa que se estude. Todavia não há nada que seja mais necessário aprender. Nós iremos aprender nesse aprofundamento o verdadeiro sentido do que é amor, de como devemos viver o amor e do qual é o plano de amor que Deus tem para nós. Enquanto uns copiam, os que já terminaram poderiam abrir para mim. Ou melhor, quem já copiou, pega o textinho aí. Queria chamar a Carla aqui. Carla, por favor. A Carla tem uma voz boa e a minha daqui a pouco acaba. Aí vai me ajudar aqui. Esse texto, pega ali, cara. Esse texto que está aí para vocês
é um texto introdutório, e eu pensei assim, não vou ler ele não, mas se eu não ler, vocês não vão ler também? Então tem que ler, você vai ficar aí só de enfeite. Esse texto é uma introdução do conteúdo. Então, enquanto a Carla vai lendo aqui, se você tiver interesse também de grifar, tá? Marcar, porque eu acho que isso aqui vai esclarecer bastante também. Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II. O Papa São João Paulo II deu continuidade à tradição iniciada pelo Papa Pio IX em 1870, com as chamadas audiências gerais. Elas acontecem desde então às quartas-feiras e são um modo de o Sumo Pontífice relacionar-se mais de perto com os peregrinos. Nelas são proferidas as chamadas catequeses. Enquanto ainda era cardeal, o Papa João Paulo II iniciou a escrita de um livro que acabou não sendo nem terminado, nem público, justamente por sua eleição. Tal livro, intitulado Homem e Mulher, Ele o Criou, teve seus capítulos apresentados durante as audiências gerais do ano de 1979 até 1984. Foram 129 catequeses a respeito da chamada teologia do corpo, que jogou a luz do Evangelho sobre a confusão moderna que se instalou sobre o relacionamento entre homem e mulher. O Papa conseguiu apresentar a sexualidade humana de maneira fiel ao ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, nova. A tradição foi apresentada de um modo que o mesmo homem atual consegue entender. Em 1985 foram publicadas 133 catequeses, pois algumas não haviam sido pronunciadas em público. A edição italiana foi publicada em português pela Edusc em 2005. No entanto, os textos do Papa, por serem bastante profundos, necessitam de uma espécie de tradução, ou seja, postos numa linguagem mais simples. Um bom subsídio para iniciantes é o livro de Christopher West, Teologia do Corpo para Principiantes, uma introdução básica à revolução sexual por João Paulo II. O Romano Pontífice afirma que o corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Esta é a intuição básica de toda a sua teologia. A união de Adão e de Eva no paraíso, antes de o projeto de Deus ser distorcido pela desobediência, logo no início da Bíblia, refere-se em outro enlace narrado no último livro, As Núpcias do Cordeiro, o casamento entre Deus e o homem. É interessante notar o desejo de Deus em unir-se à humanidade. O ser humano foi feito para este casamento último. É por isso que nenhum homem ou mulher encontrará em seu companheiro aqui na terra o preenchimento do coração, porque somente em Deus será saciado o anseio do coração humano. O namoro ou o casamento não podem ser empecilhos para a aproximação com Deus. O relacionamento de amor honesto, casto, de doação, deve ser um trampolim para o divino, e o desejo que se sente pelo sexo deve refletir a busca pela verdadeira felicidade que, como já foi dito, somente será saciada em Deus. Justamente por causa disso é que o homem peca. O diabo se apropria do instinto natural de todo ser humano pela sexualidade e a perverte. Os homens passam, então, a procurar no sexo um Deus alternativo. E este casamento encontra sua plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a união entre Deus e a humanidade numa só pessoa. E é por isso que o Papa João Paulo II diz: pelo fato de o Verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou pela porta principal na teologia.
Muito obrigado. Essa é a introdução do conteúdo do nosso aprofundamento profundo. Você que trouxe a Bíblia, para nós começarmos então o primeiro tema, nossa pregação, está em Mateus, no capítulo 19. Você fala assim: ô Maisvaldo, entendi que o Papa João Paulo II, lá nas audiências que ele tinha com o povo nas quartas-feiras de 1979 até 84, ele falou sobre o amor humano. Só que aí, tem uns mais estudiosos aí da história, e vai falar assim: mas peraí, Valdo, em 1981, o Papa João Paulo II levou um tiro. No dia 13 de maio, dia 13 de maio é dia de quem? Nossa Senhora de Fátima. Lá na Praça de São Pedro, ele leva um tiro a queima-roupa. Quase morre, por centímetros. Sabe o que ele ia fazer nesse dia? Fundar o Instituto João Paulo II para estudos sobre a família e o matrimônio. Se tem uma coisa que o demônio não quer, é que você esteja aqui. Se tem uma coisa que o demônio não quer, é que você compreenda qual o verdadeiro sentido da sua vida. Qual o verdadeiro sentido do amor. E qual o principal motivo do ser do homem e da mulher e da sua unidade. Porque o que vocês vão ouvir muito por aqui é que Deus criou o sexo. Como é que a gente sabe disso? Porque o sexo foi criado, está lá em Gênesis 1 e 2. O pecado, a intervenção do mal só entrou no capítulo 3. O homem e a mulher já existiam, a sexualidade já existia antes do pecado. Mas sabe o que o demônio fez? Eu costumo dizer que o demônio não cria nada, quem cria é Deus. Mas o demônio, ele deturpa, ele destrói. O que o demônio fez? Ele fez igual aquele colega na faculdade que não entende nada. Ele plagiou. Ele pegou o que Deus fez e colocou a assinatura dele embaixo. Pegou o sexo, que é a criação de Deus, e disse: é meu. Foi eu que fiz. E tem muita gente aí que acredita. Eu gosto até de usar aquele exemplo do pernilongo, né? Quem criou o pernilongo foi Deus, não foi? Com certeza. Mas quem treinou foi o capeta. Com certeza também. Porque só existe para azucrinar, não é? Quem cria é Deus. A sexualidade quem criou foi Deus. Mas o mal perverteu, desarmonizou, desordenou. Eu amo essa palavra. Desordenou aquilo que Deus criou de forma ordenada. Deus criou todo mundo de forma ordenada, em plena harmonia, mas o pecado desarmonizou. Então, como João Paulo II começa a falar sobre isso? Aqui, ó, Mateus capítulo 19, versículo 3. Vamos acompanhar, Mateus capítulo 19, versículo 3. Se você não trouxe a Bíblia, traga amanhã. Se você não trouxe para o final de semana, aí eu já não sei. Aí você senta do lado de quem tem, que vai usar muito a Bíblia. Mateus 19, versículo 3. Pode ser? Pode ir lá? Certinho? Vamos lá. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por algum motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora,
eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação. Onde nós devemos fixar o nosso olhar aqui? Versículo 7. No melhor, 8. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Fala para a pessoa que está do seu lado, no princípio não foi assim. Então, o que nós precisamos fazer para saber como é que Deus pensou a coisa toda? Nós precisamos ir de volta para o princípio. Nós precisamos voltar ao princípio. Então, se você está com a Bíblia, vai lá para o começo da história toda. Gênesis, capítulo 1. Lá no princípio de tudo. E aqui nós vamos conhecer umas coisas que eu tenho certeza. Se você nunca ouviu falar de teologia do corpo, você nunca ouviu alguém falar sobre isso. E isso não é só interessante, não. Isso explica muita coisa. No capítulo 1 de Gênesis, nós escutamos, ou lemos, uma narrativa da criação. Quem é que conhece, mesmo que você não trouxe a Bíblia, você lembra como é que é a narrativa do capítulo 1 do Gênesis? Como é que é? No princípio... É para voltar no princípio, não é? Qual é que é a primeira palavra que aparece? No princípio. Então é aqui mesmo que nós tem que chegar aqui. No princípio. Princípio o quê? Deus criou o céu, a terra. Vai olhando. Você está com a Bíblia, vai passando o dedo aí para baixo. Aí depois ele disse, faça-se a luz. Primeiro dia. Aí depois vai descendo. Aí fez o firmamento. Aí fez os céus. É uma leitura dinâmica, vamos lá. Depois a terra, o mar. Segundo dia. Depois as árvores. Terceiro dia. Depois fez os luzeiros. As trevas. Amanhã. Aí foi o quarto dia. Aí depois Deus fez a multidão dos seres vivos. Foi o quinto dia. E aí depois produziu a terra, aquela parada toda, beleza. Aí chegou o sexto dia. Versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Esse versículo 26 e 27, que fala da criação da humanidade, nós temos algumas coisas para aprender aqui, no capítulo 1 do Gênesis. Presta atenção. Primeira coisa, Deus criou tudo, depois criou o homem e a mulher. Ou seja, tudo para nós. Tudo para nós cuidarmos. Tudo para nós vivermos. E criou a humanidade. Segunda coisa muito interessante que a gente aprende aqui. Quando Deus foi fazendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia a terra, a palavra diz faça-se. 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 Fiat. Né? Na verdade, fiat em grego, né? Aqui é em hebraico, mas é faça-se, do mesmo jeito. Faça-se. Quando foi fazer o homem e a mulher, foi faça-se. Façamos. Por que só o homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus? O seu cachorro não é.
O seu papagaio não é. A árvore na porta de sua casa não é. O céu, o firmamento, as águas não são. Mas você é imagem e semelhança de Deus. Por quê? Nós somos a obra-prima da criação. O ser humano traz consigo toda a criação. Toda a essência da criação. E nós temos a presença de Deus em nós. Que é, vamos dizer assim, colocada de forma efetiva no batismo. Mas nós temos a presença de Deus em nós, porque somos imagem e semelhança dele. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa entender. A igreja sempre disse que você, como é que você chama? Amanda, só você é imagem e semelhança de Deus. Porém, quando nós temos um casal casado, eu, por exemplo, casado com a Ângela, nós dois, casal, somos também imagem e semelhança de Deus. Isso ninguém tinha dito antes de João Paulo II. Por quê? Porque Deus é uma relação, não é? Deus não é relação. Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo que se relacionam num relacionamento de amor perfeito. Isso é a definição da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas divinas que se relacionam num relacionamento de amor perfeito. A tal ponto que são um só. Olha que interessante, olha que semelhança há na relação de um homem e de uma mulher quando se unem. Já não são 2, mais 1. Como é que é a Trindade? Já não são 3, mais 1. Porque o amor ali é perfeito. Se o amor do casal for perfeito, eles não serão iguais à Trindade, porque não são divinos. Mas serão semelhantes. Porque não são mais 2, são 1. Quando o casal se ama, num amor semelhante ao de Deus, eles não são mais 2. E olha que maravilha isso acontece no casamento. Porque no casamento, quando o casamento acontece, primeiro entra o homem, não é verdade? Depois entra a mulher, não é verdade? Mas e quando eles saem? Eles saem juntos. Você sabe qual é o significado da palavra sacramento? Sacramento significa sinal visível da graça de Deus. Melhor dizendo, é um sinal visível de algo invisível. O que acontece no casamento? Você vê lá, o padre, quando tem padre, né, porque não precisa ter, tem que ter o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Para ter casamento, para ter comunhão. Aí vai lá, tem, as promessas do casamento, aquela coisa, beleza. Acontece tudo aquilo, é o que a gente vê os padrinhos, a gente vê o povo de terno, vestido de noiva, a gente vê isso, não vê? A gente vê o beijo do casal, a gente vê as alianças, é sinal visível. Mas o que você não vê é que aqueles 2 já não são 2. É um só. E no ato conjugal, que é a relação sexual, aquilo chega ao seu ápice de comunhão do homem e da mulher. O amor pleno. Beleza, mas tudo está meio confuso. Então nós precisamos, para ficar mais claro, ir para o capítulo 2. Porque aí eu tenho uma outra novidade para te contar. O capítulo 1 do Gênesis é mais novo que o capítulo 2. O capítulo 1 do Gênesis foi escrito depois do capítulo 2. Ele foi meio que colado no livro, entendeu? O capítulo 2 existe antes. E no capítulo 2 a narrativa é diferente. Tem gente que pensa que o capítulo 2 é sequência do capítulo 1, é porque nunca leu a Bíblia. Porque o capítulo 2 do Gênesis é outra narrativa da criação. E como é que é essa narrativa? Está lá. Deus formou o homem do barro e soprou sobre as suas narinas o sopro de vida, o Espírito. E aí acontece uns fatos bem interessantes dessa narrativa. O homem foi criado primeiro,
Depois foi criado os animais. E aí o que aconteceu? Os animais foram criados e Deus sentou lá do lado de Adão, né? E começou a falar, só que maravilha que eu criei para você. Ah, beleza. Agora você vai poder dar nome para todos os bichos da terra. E se você achar um aí que dá rock, entendeu? Que tem química, é isso? Dá certo, que tem comunhão. Fala uma palavra mais teológica, né? Aí você pode escolher. Aí Adão viu, né, a fila dos bichos passando, né? Aí viu a formiga, falou, isso é a formiga, mas é pequeno demais. Aí viu o elefante, esse é o elefante. Não, mas esse aí é grande demais. Viu o chimpanzé. O padre Paulo costuma brincar que tem cientista moderno que é mais bobo do que o Adão. Porque acha que o chimpanzé tem tudo a ver com o ser humano. É só colocar um pouquinho mais de cérebro e rapar na máquina um bocado de cabelo, que é a mesma coisa. Adão não achou isso não. Adão achou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo. Aí passou. Passou o tamanduá. O que mais que passou? Eu vou olhando e vou lembrando. Eu tô brincando, viu? Nada a ver. Tô lembrando. Brincadeira. O gato, né, Tur? Ai, ai, merece. Eu ia falar baleia, mas aí eu não, desculpa, nada a ver. Vai passando e a gente vai lembrando. Ó, não foi eu que falei, não. Nenhum desses deu certo com Adão. Adão ficou triste, todo mundo faz, ó. Que dó. Tadinho do Adão. Adão teve ali a sua primeira experiência original. Cara, isso é muito massa, você vai ver. A sua primeira... Cadê a caneta? Aqui. A primeira experiência de Adão, que está... Vamos pegar aqui no versículo 18, quem está com a Bíblia aí do capítulo 2. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Qual foi a primeira experiência original? A primeira experiência original que Adão teve, que o ser humano, que a humanidade experimentou, foi a solidão. A gente chama de solidão original. O que Adão ali experimentou? Ele não encontrou em toda a criação alguém que lhe fosse semelhante. Ele não encontrou alguém que pudesse completá-lo. Então ele experimentou a solidão. Nós vamos entender quais as repercussões disso para nós. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, no versículo 19, vai dizer: tendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais dos campos, todas as aves do céu, levou os homens para ver como os havia de chamar. Eu falei sobre isso. E todo nome que o homem pôs nos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu, a todos os animais dos campos, mas não se achava ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Essa palavra adequada é muito importante. Vou colocar ela depois aqui. Aí a segunda experiência do homem. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou-a com carne no lugar. E da costela que tinha formado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E levou-a para junto do homem. Eis agora aqui. Seja mulher, você tem muita mulher aqui, né? Ser mulher, você já ouviu uma poesia de amor? Essa foi a primeira poesia da história da humanidade.
Primeira declaração de amor da história da humanidade foi essa aqui, ó. Não há registros mais antigos que esse. Vai dizer aqui, olha o que Adão falou. Depois da solidão, coitado. Olha o que ele falou. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Aí você fala assim, nó, poesia mais ruim, já ouvi tantas melhores. Mas é porque você não entendeu o sentido que essa poesia aqui significa. Ela representa a segunda experiência original do ser humano, que é a comunhão original. E aí depois, a palavra vai dizer, por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne, né? Que é a comunhão. E no versículo 25, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, qual que é a terceira experiência original da humanidade, do ser humano? É a nudez. Nudez original. Vamos entender essas três experiências do homem. Para nós entendermos aqui, ó, aquilo que João Paulo II chama de antropologia adequada. Você lembra da palavra adequada? Lembra da palavra adequada que foi usada 2 vezes aqui no Gênesis? Adequada. O que é antropologia? É ótimo, já é a metade, né? O que é antro? Homem. Antropologia, estudo do homem. Tá? Então o que João Paulo II chama de antropologia adequada? Um estudo do ser humano de forma adequada. De forma, aquilo que ele chama também de integral. O ser humano, a sua integralidade, ou seja, o ser humano completo. Solidão original. A experiência da solidão original do homem. Que às vezes a gente pensa assim, ó. Mas essa experiência da solidão original, ela existe em mim? Existe. Porque por mais que você encontre um rapaz, vou olhar para as mulheres, tem mais mulher, tá? Eu vou falar para os homens também. Mas por mais que você encontre um rapaz que seja assim, nossa, ele é tudo. Ele me completa. Ele é presente na minha vida. Ainda assim, desce daí, mulher. Ainda assim, você se sentirá sozinha. Desculpa. E homens, preciso dizer para vocês também, por mais que você encontre aquela, que você até fica incomodado de tanto que ela é chiclete, sabe? Né? De tanto que ela é presente, de tanto que ela fica junto, que ela gosta de andar agarradinho. Não estou vendo nada. Não estou, sério mesmo. 10, beleza. Por mais que você encontre isso, você ainda se sentirá sozinho. Por que isso? Por que eu namoro há 10 anos e às vezes eu me sinto sozinho? Por que eu sou casado e tem hora que eu ainda me sinto sozinho? Porque existe algo em você que é próprio da experiência original do ser humano, que Santo Agostinho vai nos ensinar, que o nosso coração está inquieto e só ficará tranquilo quando repousar em Deus. Tem gente que é solteiro e fica triste porque acha que é o único que é sozinho. Meu querido, minha querida, até quem é casado se sente sozinho.
Porque essa solidão só encontrará paz em Deus. Comunhão. A comunhão original vai dizer que mesmo que você se sinta sozinho, você possui uma presença. Aqui parece duas coisas antagônicas, mas são duas coisas que nós precisamos entender. Que a solidão nos remete à comunhão. E a comunhão que mais que você tem aqui, ela só será preenchida plenamente em Deus. E a nudez? A nudez vai nos mostrar que mesmo que você tenha muito, nada disso você levará. A nudez aqui não é um naturalismo. Então quer dizer que se Deus me criou nu, eu tenho que viver nu, aquela coisa do naturalismo, das praias de nudismo, sabe? Não tem nada disso. Por quê? Porque o pecado entrou e bagunçou tudo. Nós vamos aprender um pouco mais quando a gente falar sobre ícone e ídolo. Amanhã, nós vamos aprender mais sobre essa coisa da nudez original. Só que eu queria acrescentar aqui 3 coisas interessantes que eu acho que explicam bem, embora João Paulo II não use essa terminologia, eu acho que explica bem essas 3 experiências originais. A nudez criou no homem uma sede por liberdade. A comunhão original gerou no homem uma sede por eternidade. E a solidão, uma sede por felicidade. A felicidade, a eternidade e a liberdade, presta atenção aqui, são as principais características que nenhum animal tem. Somente, preste atenção nisso, somente o ser humano possui liberdade, eternidade e felicidade. Somente. Nenhum animal é feliz, porque animal não tem sentido de vida, é instinto. Mas o meu animal é feliz demais. Não, e pode ser alegrezinho, contente com a vida. Feliz não. Felicidade é plenitude no sentido da vida. Só que aqui, gente, o que nós temos é uma sede por felicidade. Isso está no homem original, isso está em você, em cada ser humano que irá nascer na face dessa terra. Haverá sede por felicidade. Haverá, por causa da comunhão original, sede por eternidade. Sabe os faraó, lá no Egito, eles colocavam aquelas coisas dentro, como é que chama aquele negócio? Nos faraó lá, colocava para o faraó viver para sempre, né? É aquilo aí mesmo. Isso. É isso. Em várias realidades, em várias tribos. Em várias tribos nós vemos a expressão do desejo da humanidade por eternidade. Em várias tribos se colocava, sabe aquela lá nos gregos, você já viu em filme, que colocava lá o sujeito morto, 2 moedinhas no olho dele, para pagar o barqueiro, para lá na eternidade, lá poder entrar na vida eterna. Em cada realidade de religião, mesmo que não seja a religião verdadeira do Deus único, há uma sede por eternidade em todo ser humano. E aqui, uma sede por liberdade
A nudez imprimiu no ser humano uma sede por liberdade. Você quer castigar alguém? Como é que você faz? Prende ele. É assim que se faz no mundo todo. Por quê? Porque o homem tem sede por liberdade. Está vendo o que gerou em nós as 3 experiências originais que Adão e Eva tiveram? Sede. Sede. Sede de Deus. Porque só Deus pode saciar a nossa felicidade, o nosso desejo por eternidade, o nosso anseio por liberdade.